Olá pessoal, dando continuidade ao curso do Instrutor de Libras. Durante essa semana nós vamos trabalhar o lúdico diante da aprendizagem significativa e alguns exemplos de interação entre línguas. Primeiro vamos analisar um dos teóricos que trabalharam bastante na pesquisa em relação à ludicidade, que foram Piaget e Vygotsky. Eles trouxeram muita contribuição para a pedagogia e também para a andragogia. Piaget considera que os aspectos lúdicos e psicomotores não recebem uma conceituação específica, entendida como ação para a resolução de situações problemas enfrentados pelos sujeitos do projeto educativo. Ele considera que a ludicidade é um esquema simples para se chegar com eficácia à educação da criança. Os estudos de Piaget trabalharam com assimilação e acomodação na perspectiva da aprendizagem. Tudo que iria sendo construído iria trabalhado com percepção, assimilação, a criança, e depois então acomodava a educação, construía o conhecimento, nova assimilação, novas aprendizagens, novas experiências, e daí a criança, o indivíduo, o sujeito, iria aprendendo com as relações, interagindo nas relações com as pessoas, nas relações com os objetos a serem aprendidos, na interação com as pessoas. Daí, o brincar, o lúdico, a ludicidade, ela deve estar inserida no conteúdo a ser trabalhado e não na estruturação do processo de aprendizagem. Vai trabalhar um determinado conteúdo, então a ludicidade tem que estar envolvida neste conteúdo, para de fato possa contribuir com o processo de aprendizagem, de assimilação e acomodação dentro da progressão do conhecimento. Mas o que vem a ser a ludicidade e como podemos aprender com os jogos? E diante da nossa especificidade formativa, como podemos trabalhar essas experiências, esses saberes, esses conhecimentos com os sujeitos surdos? Será que vai ocorrer da mesma forma com relação aos ouvintes? Brincar é uma coisa comum, necessária. Uma criança que brinca, uma criança saudável. Mas a minha pergunta, para quem tem ou não tem experiência, entre as crianças surdas e entre as crianças ouvintes, entre as crianças surdas, como elas brincam? Surdo com surdo, ouvinte com ouvinte. Quem já tem experiência vai poder saber responder. Quem não tem experiência vai poder ficar inferindo situações. As crianças surdas vão trabalhar com sinais, vão brincar com sinais, vão construir, vão dialogar com sinais. E ao mesmo tempo, vão puxar, vão brigar, vão arengar, vão reclamar um do outro. E vai ter que ter um adulto para fazer esse controle. Da mesma forma que ocorre com os ouvintes, com as crianças ouvintes. Interagindo, brincando, daqui a pouco é meu, é teu, e daí chega um professor, é dos todos, é de um, de quem foi que fez agora, quem não foi, vamos socializar, você brinca agora, vamos brincar no coletivo. Então isso aí é a orientação que deve acontecer nos dois ambientes. Mas será que realmente está acontecendo essa orientação no ambiente escolar com crianças surdas? E daí eu paro um pouquinho. Será que esse espaço de socialização, esse momento de construção dos dois ambientes, anteriormente, como aconteceu com a família? Como a criança ouvinte brincou ao longo da sua infância até chegar na escola? Como a criança surda brincou ao longo da infância até chegar na escola? Será que houve socialização? Será que houve um diálogo? Será que houve uma construção? Ou será que pelos pais não saberem língua de sinais, deixa com ele. Não, toma, dá para ele, eu não quero confusão, não quero grito, não quero choro. Ou então dê para seu irmão que ele é surdo, não está vendo que ele é deficiente? Não provoque seu irmão. Então ficou um ambiente de superproteção em casa. Quer seja com o pai, quer seja com a mãe, pela falta de orientação, pela falta de língua de sinais intermediando. Agora a minha pergunta básica, e quando chega na escola muda? Muitos professores mantêm a superproteção por incapacidade na língua, faz a superproteção, não, é meu, é como galinha choca, embaixo das asinhas. É meu surdinho, não mexa com meus alunos, são meus especiais.
Isto é errado, isto está equivocado, isto não pode acontecer. A superproteção, que muitas vezes é fruto da incompetência, da ignorância do professor em lidar com a criança surda, em não saber língua de sinais, em não saber como educar uma criança. E daí gera todo um conflito e essa criança vai se sentindo o rei da cocada doce, o dominador do processo. Quando é num conjunto só de crianças surdas, então os conflitos se acrescentam, daqui a pouco vai ficar o mais velho, vai ficar... Como é que vai organizar isso? Ou cada um vai ficar no seu canto? Este vai ser o reflexo da escola bilíngue se for exclusiva de surdos. Porque não vai aprender a lidar com as diferenças. E os ouvintes também não vão aprender a lidar com os surdos. Tem que haver, nesse ambiente, esse tipo de relação, para poder haver harmonia. É esta a proposta que deve acontecer. Os professores devem saber língua de sinais e como educar os surdos. O professor deve saber língua de sinais e como educar os surdos. E todas as crianças devem estar numa sala harmônica, em inclusão, em processo de equilíbrio. Não é porque os professores não estão sendo formados de forma adequada, a língua de sinais não está sendo trabalhada de forma adequada na formação dos professores, a educação de surdos, a parte pedagógica não está sendo trabalhada, que se justifica um erro com outro erro fazer essa agregação, como está o discurso da escola bilíngue atual. Isso não justifica. Senhores e senhoras linguistas, professores, psicólogos, que falam que pela escola regular não saber como lidar, tem que fazer a escola bilíngue separada, segregada. Isso não justifica. Um erro não justifica o outro. Mas voltando para o aspecto da ludicidade, quando eu tenho crianças ouvintes e crianças surdas envolvidas no mesmo ambiente, elas vão brincar, elas vão se comunicar do jeito delas, elas vão interagir. Eu tenho várias experiências de vários professores, tanto de Recife como do interior do estado de Pernambuco, que começaram um dia na semana, ensino da língua de sinais para todos, ouvintes e surdos. E daí aquele processo começa a interagir, as crianças com 9, 10 anos já estão comunicando-se, conversando, dialogando, interagindo com as outras crianças surdas, na mesma sala, e as de outras salas do mesmo jeito. Então o processo de interação e de integração está acontecendo, o processo de inclusão está acontecendo. Isso é muito belo, isso é muito importante para a vida de toda essa sociedade, para a vida da sociedade brasileira. Mas voltando ao tema ludicidade, já está respondido. Um ambiente onde eu tenho crianças ouvintes, crianças surdas, um adulto interagindo, comunicando com língua de sinais para todos, conversando com todos. Você tenha calma, falando com o ouvinte. Você tenha calma, falando com o surdo. Eu falo e gestualizo, sinalizo ao mesmo tempo. Eles vão poder entender. Desde quando é impossível falar as duas línguas ao mesmo tempo? Não, com a criança surda é assim que tem que ser trabalhado, com a criança ouvinte e a criança surda na sala e no ambiente. Colocar o intérprete como é uma invasão na sala de aula. O professor tem que interagir, a empatia, a dualidade entre professor e aluno, o respeito entre professor e aluno tem que existir. E só vai existir se o professor souber a língua de sinais. Eu cansei de ver surdos dizendo que o professor é fraco porque não sabe Libras e o intérprete é melhor porque é amigo dele. Então esse tipo de relação na escola não vai ter aprendizagem desse jeito, não vai ter empatia, não vai haver interação, não vai haver construção do conhecimento, não vai haver uma construção de uma sociedade mais harmônica, inclusive que respeite as diferenças. É preciso defender a inclusão e é preciso defender que o professor aprenda não só a língua de sinais, mas aprenda como educar seu aluno surdo. Mas da forma como está sendo colocado na atualidade, nas disciplinas de Libras, dentro das universidades federais, das universidades estaduais, das universidades privadas, 30 horas, 40 horas, 30 horas, 40 horas de Libras. E aprende o quê? E a questão pedagógica não se ensina. Então como é que está ficando? Não está. Então é preciso inserir um instrutor de Libras também em sala de aula, para que ele possa interagir, trabalhar a comunicação, para trabalhar a construção do conhecimento, junto, intermediando com professores, com as crianças e entre eles. Neste ambiente, o intérprete é dispensável,
porque o professor sabe a língua de sinais e sabe como lidar. Não tem sentido algum o professor precisar de um intermediador. Não se justifica a criança surda ficar isolada, trabalhando ou estudando sozinho, a não ser que seja uma atividade individual, para que ele possa desenvolver o seu intelecto, o seu mental e depois trazer de uma forma coletiva, compartilhada. Mas não se justifica trabalhar no isolamento. Nessa imagem nós temos 4 mesas escolares com 4 crianças, cada uma trabalhando a sua atividade, mas eles estão sentados juntos. É necessário que daí se faça a socialização do material, a socialização das atividades, a discussão, a troca de informações. Essa mediação ela é importante, tanto para a aprendizagem da língua de sinais, a afirmação, a identidade da criança, porque ela se percebe no outro como indivíduo, como sujeito, um colega como outro colega, um interagindo com o outro, um respeitando ao outro. Esse momento é importante. Mas quando eu falo aqui a parte da infância, também na mesma situação a parte da adolescência e na parte adulta. Não é o isolamento, não é essa agregação que vai resolver, que vai ajudar a pessoa a interagir com o outro. Daí, uma aprendizagem mecânica refere-se à aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva. E não há uma interação. Buscamos sim uma aprendizagem significativa. O que é que nós vemos nessa imagem? Nós vemos um brinquedo de fantoche com mamulengos, onde vai colocar, vestir a mão e fazer os bracinhos se mexendo, a cabecinha se mexendo. Acontece que para o surdo isso não resolve. Porque se ele vai ver com as mãos, a mão ali está... O movimento não traz sinal. Então esse tipo de atividade para a criança surda não tem condições de favorecer a aprendizagem. Pode até ter valor, ter sentido, ter necessidade, ter interesse, ter uma busca, ter uma motivação, ter um objetivo grande de aprendizagem, mas a criança surda não se encaixa nesse ambiente. Esse não é um tipo de brincadeira ou de atividade. É preciso colocar a imagem, adaptar toda a nossa formação, todo o nosso ambiente, todo o nosso cenário, colocando a informação passo a passo. Estou trazendo situação para a infância? Só não, também para os adultos, porque também existe o teatro no adulto, como adulto. Então tem que ter, nesse momento, ou um intérprete ou uma informação sinalizada. Então, qual o mecanismo processual de ensinagem que atenda à especificidade da cognição visual para a aprendizagem significativa da pessoa surda sinalizante? No caso tipo 2, severo e profundo. Então, onde se encaixa o sujeito surdo nesse ambiente que está sendo trabalhado? Aqui não. Esse ambiente é excludente. Quais são os fatores que interferem na aprendizagem? Bem, primeiro, o valor do conhecimento, o valor da aprendizagem, o valor da relação, o valor da interação. Qual o sentido que eu vou dar para essa interação com as crianças, com essa interação com o objeto, com a atividade que vai ser desenvolvida? Qual a necessidade que eu vou ter para então me envolver com essa situação? Qual o interesse? Em que busca, qual a investigação que eu vou trabalhar? O que é que eu vou descobrir, o que eu tenho a despertar? Qual a minha motivação de estar nesse ambiente? Ambiente de brincadeira, ambiente de diversão, mas também ambiente de aprendizagem. Para isso tem que ter língua de sinais, pedagogia diferenciada que envolva a cognição visual e que todos estejam envolvidos na interação, na integração, no conhecimento, no diálogo. E que o diálogo entre ouvintes, que vai ser oral, mas se tem uma pessoa surda, ele passa a ser sinalizado. A criança ouvinte que está conversando com outra ouvinte, na hora que chega uma criança surda, já sabendo disso, já vai falar em sinais também. Então é esse o importante, é o ambiente importante de inclusão, é essa a situação. Quando eu falo criança também, eu falo adolescente, um ambiente adulto da mesma forma, onde tem adultos do mesmo jeito. Mas qual a importância da ludicidade? Por que o lúdico é tão importante para a aprendizagem, para a interação entre as pessoas, para a motivação do indivíduo a buscar cada vez mais a aprendizagem? Daí é preciso buscar um pouco na história quais os valores e as aplicabilidades da ludicidade. No passado, 3 concepções estabeleceram relações entre a ludicidade e a educação. Primeiro, a recreação.
Segundo, o uso do jogo para favorecer o ensino de conteúdos escolares. E o terceiro, o diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o ensino às necessidades infantis. Então, naquela época, já se trabalhava no sentido de favorecer a aprendizagem, bem como de identificar algumas necessidades que as crianças tinham. A ludicidade era vista como recreação. Ela surge como relaxamento necessário às atividades que exigiam esforço físico, intelectual e escolar. Então, durante muito tempo, os aspectos lúdicos ficaram limitados à perspectiva da recreação, como um descanso. Muitas vezes se fala, está brincando? Deixa lá que não está fazendo nada. Durante a Idade Média, os jogos lúdicos foram considerados não sérios, por sua associação ao jogo de azar bastante divulgado na época. Já no período do Renascimento, a ludicidade é vista como conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Tal forma de perceber a ludicidade está relacionada com a nova percepção da infância que começa a constituir-se no Renascimento. Então ocorre uma mudança de paradigma. A criança passa a ser percebida e dotada de valores positivos. E aí é nesse contexto que os aspectos lúdicos são denominados como instrumentos de expressão interna. O ser que expressa esses fenômenos está em desenvolvimento com características próprias, embora transitórias, e a criança é vista como um ser que imita e brinca, dotada de espontaneidade e liberdade. Nesse aspecto de imitar e brincar, só para agregar mais conhecimento para vocês, os estudos que são feitos com crianças que são violentadas, que são agredidas sexualmente, abusadas, são feitos exatamente com a brincadeira, como é que a criança brinca, como é que ela está trabalhando, como é que ela lidar com o boneco, como é que ela lidar com as partes da genitália, e daí ela reflete exatamente naquele boneco como ela é tratada. Ela reflete naquele boneco como ela foi abusada. Ela reflete naquele boneco como ela brinca, como ela se vê. Então é esse o aspecto que é analisado pela psicologia. Piaget, que é um dos principais teóricos do construtivismo, defende a ideia do desenvolvimento humano a partir de ações que o sujeito exerce sobre o ambiente. E ao dedicar-se aos estudos sobre jogos, sistematizou 3 tipos de jogos. Jogos de exercício no período sensório-motor de 0 a 2 anos de idade. Jogos simbólicos no período pré-operatório de 2 a 7 anos de idade. E jogos de regras a partir de 7 anos de idade, onde a criança começa a trabalhar as regras de convivência, as regras de interação, as regras de respeito. É nesse aspecto que quando a criança chega na escola, já vai trazendo, a criança ouvinte, já vai trazendo uma bagagem da família. Sendo que a criança surda não tem essa bagagem. Não trouxe esses ensinamentos, essas orientações da família. Por quê? E até pode ter trazido, mas de forma cruel, violenta. Um tapa na mão, sai daqui, não pode, ou pode. Sem a orientação em língua de sinais devida. Então, se a criança começa a trabalhar todos esses aspectos da sua construção, da sua identidade, logo no primeiro mês, no primeiro ano de vida, os jogos de exercício, os jogos simbólicos, os jogos de regras estão sendo construídos e apresentados e trabalhados com as crianças ao longo da sua infância, essa criança surda, que não teve nenhum diálogo, não teve nenhuma informação, não teve nenhuma orientação junto com a família, ela vai ser uma criança de que forma? Agressiva, violenta, sem respeitar regras, sem respeitar o outro, sem querer interagir, ou então vai ser acuada, calada no canto, tímida, medrosa, sem interagir com ninguém, se achando o pior dos piores seres. Daí, pessoal, essa situação tem que ser trabalhada na infância. A aprendizagem da língua de sinais tem que ser para a família, para poder então trabalhar o construtivismo na criança surda. Processo de interação com a sociedade, processo de interação consigo próprio, de entendimento, de respeito, de educação social, de educação pessoal, de educação familiar.
Então, a prática do jogo revela uma lógica da subjetividade, tão necessária para a estruturação da personalidade humana, quanto a lógica formal das estruturas cognitivas. Ele é construtivo, pois pressupõe uma ação do indivíduo sobre a realidade, e é uma ação carregada de simbolismo que reforça a motivação e possibilita a criação de novas ações. Daí, é preciso trabalhar a subjetividade a partir dos jogos, a partir do imaginário dos jogos, a partir da contação de história, a partir das brincadeiras, tudo em língua de sinais. Nos 2 primeiros anos de vida, as ações das crianças estão voltadas para a satisfação de suas necessidades e, num dado momento, para a obtenção de prazer. Os atos de engatinhar, andar e falar, entre outros, são carregados de prazer para a criança. Observando tais condutas, Piaget constatou que a repetição incessante das mesmas tem o objetivo de realizar o prazer de exercitar estruturas já aprendidas, o que dá à criança a sensação de eficácia e de poder, de empoderamento do espaço, do ambiente, das suas reações, do seu próprio corpo. A utilização dos jogos na educação é algo muito discutido. Para alguns educadores, a utilização do lúdico é apenas para descontrair as crianças, fazendo com que as mesmas cheguem calmas em sala de aula para receberem os conteúdos. Para outros, a ludicidade leva a atitudes de indisciplina. Há ainda aqueles que acreditam na ludicidade como um meio que a educação deve buscar para desenvolver a criatividade e o raciocínio crítico de forma prazerosa para os educandos. Vygotsky, por sua vez, atribui relevante papel ao ato de jogar, de brincar, na constituição do pensamento infantil. Que a criança, através da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo o seu próprio pensamento. As regras sociais, as regras de convivências, através das brincadeiras, torna-se muito mais fácil. O que pode e o que não pode, no sentido da dialogicidade, construindo, dialogando, mostrando as relações, as interações, o respeito ao outro, respeito ao mais velho, respeito ao mais novo, respeito à brincadeira, ao brinquedo, para não quebrar, para poder brincar no outro dia. Tudo isso são formas de interagir, dialogar e de conversar, que vai fazer com que a criança perceba e analise a necessidade da preservação, do cuidado, do zelo, do carinho, da atenção, do respeito. A linguagem tem importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança, à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. Em seus jogos, as crianças reproduzem muitas situações vividas em seu cotidiano, que através da imaginação e do faz de conta são reelaboradas criativamente. Essa representação do cotidiano se dá através da combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de interpretação e representação do real, de acordo com suas afeições, necessidades, desejos e paixões. Considera essas ações fundamentais para a atividade criadora do homem. Por fim, aprender a aprender. Nós aprendemos a aprender. Nós aprendemos a pensar. Nós aprendemos a interagir com o outro, a dialogar com o outro. Mas para aprender a interagir, a dialogar, é preciso aprender a linguagem de comunicação essencial, que com a criança surda é a língua de sinais. Então é preciso que os pais aprendam a língua de sinais, que os professores aprendam a língua de sinais, e saber como a criança aprende, como a criança interage, para então poder dialogar com o mundo. Aprender a ser pessoa, a ser identidade, a ter reconhecimento, a ter valor. Aprender a conhecer a vida, conhecer o outro, as relações e os sentimentos. Aprender a fazer com respeito, com dedicação, com perseverança, com esperança, com amor, com zelo, com dedicação. Aprender a conviver com o outro, com as diferenças, com os saberes, com a ignorância do outro e com a sua ignorância, com humildade, a ter humildade. Reconhecer-se em construção, com humildade, em busca do encontro consigo e com o outro, no individual e no coletivo, no pessoal e na ecoformação do ambiente, da cosmicidade, da energia, da própria vida. Vida em sociedade. Sociedade humana que se humaniza nas relações,
Relações humanizadas e humanizantes. Então, boa semana para todos. E vamos aprender a aprender com as diferenças.